Oi, pessoal. Vou começar mais uma live aqui do Saber Infinito. Hoje o tema vai ser Novembro Azul. A gente vai conversar com um oncologista, com o oncologista Felipe Hades. Só colocar o tema aqui para todos acessarem. Tá, já vou fixar aqui nos comentários. Só esperando o Dr. Felipe Hades entrar aqui, solicitar a participação para a gente começar. Tá, já coloquei aqui o tema, bem importante, tema em voga aí na atualidade. Então, se puderem ir compartilhando com os seus contatos, vai ser uma conversa muito interessante. Só esperando ele entrar. Doutor Felipe, tá na live já ou não? Se tiver, só manda uma mensagem aqui que eu te pesco. Então, só aguardando aqui a entrada. Ainda não. Ah, entrou. Solicitar aqui. Ô, Breno, tudo bem? Opa, tudo certo? Tô com atraso. Tava esperando aparecer no Não, meu tudo. feed, mas eu não apareceu por algum motivo. Aí eu fui olhar na. Será que já começou? Eu já tinha começado. Eu fico esses longos minutos aqui sozinho. O É, pessoal não, fica mas agora comentando. já estamos aí, já estamos aí. Já tá ótimo, tá ótimo. Bom, primeiramente aí queria agradecer pelo convite. Então a gente vai conversar com o Dr. Felipe Hades, oncologista. Vamos falar sobre o Novembro Azul. Então, muito obrigado aí pela participação. Legal, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Tá bom. E, doutor, então a gente está falando sobre a campanha do Novembro Azul, né, que trata do câncer de próstata. E aí um ponto importante que valia compartilhar aqui para o pessoal é se o câncer de próstata se a gente tem que prevenir, né, se pode prevenir ou se ele é só um caso de tratar. Essa campanha do Novembro Azul, ela vem meio que na cola da campanha do Outubro Rosa, né? Como é que começou a história dessas campanhas? O primeiro laço de todos foi o laço da campanha da AIDS, né? Que a gente celebra em dezembro. E essa ideia foi meio que incorporada pelas associações de pacientes de câncer de mama que começaram a usar o laço rosa, e aí, obviamente, faz sentido a gente ter um laço azul em novembro. Então, depois disso, tem uma série de mudanças a respeito desse laço azul. Tem gente que fala que é câncer de próstata, e tem uma corrente que fala que é saúde do homem como um todo. Então, tem as duas coisas aqui nesse meio desse novembro azul. Eu acho que saúde do homem como um todo é mais interessante porque tem várias coisas que o homem deixa de fazer ao longo do ano que a mulher não deixa, né? A mulher ela tem um médico ao longo da vida toda, né? Ela sai do pediatra, entra no ginecologista e quando tá mais velha vai pro geriatra. O homem sai do pediatra lá quando é criança e não tem médico no meio do caminho, né? Fica ali meio perdido e só quando tem uma doença que vai se cuidar. Então acho que é uma campanha interessante por isso. Mas na tua questão especificamente de prevenção e rastreamento, é um conceito bem interessante da gente explorar, né? Prevenção é evitar que a doença apareça. E rastreamento é detectar a doença precocemente, quando a chance de cura é mais alta, né? Então, existem sim maneiras de a gente prevenir câncer, não são coisas específicas da doença, mas são bons hábitos de vida como um todo. Sabe que a chance de câncer ela aumenta ao longo da vida, né? Em particular, doenças como essa, câncer de próstata, câncer de mama, né?
E à medida que você tem bons hábitos de vida, você pode reduzir essa chance. A maior chance é a genética. Mas se você... E quais são os bons hábitos que a gente recomenda para prevenir câncer? Boa alimentação, prática de exercício físico e manter um bom peso. A gente associa sempre isso a doenças cardiovasculares, mas a gente sabe que esses 3 hábitos reduzem muito também a chance de câncer. Não blinda para todo sempre, né? Mas esses são hábitos que previnem vários tipos de câncer, e câncer de próstata é um deles, que tem bastante impacto esses 3 hábitos. E com relação ao rastreamento que você comentou, qual a idade ideal para o homem começar a fazer esse rastreamento? A gente sempre transpõe muito esses dados de rastreamento do câncer de mama, né? Mama, a gente falou, todas as mulheres acima de 40 anos no Brasil têm que fazer uma mamografia uma vez por ano. Isso reduz a chance de morrer de câncer de mama, né? Para câncer de próstata, essa conversa não é totalmente transponível. O impacto em redução... Por que a gente quer com o exame de rastreamento? A gente não quer descobrir doença. A gente quer evitar de morrer da doença, né? O objetivo final é não morrer dessa doença. Não adianta nada fazer um rastreamento que fala, olha, você tem uma doença incurável aqui, não tem nada para fazer. Eu prefiro não saber esse tipo de coisa, né? Para câncer de próstata, a gente consegue muito facilmente detectar a doença. Mas o impacto em reduzir as mortes não é tão grande assim. E por que eu estou dizendo isso? Porque o câncer de próstata é diferente do câncer de mama. A maior parte desses cânceres são doenças de crescimento mais lento, que levariam muitos anos para essa pessoa vir a falecer. Então, a recomendação que a gente faz não é nem para fazer, nem para não fazer, é para a gente discutir com todas as pessoas, todos os homens, quais são os riscos e benefícios de fazer esse rastreamento. E a pessoa, entendendo que existem tanto os pontos positivos quanto pontos negativos, ela vai poder escolher se ela quer fazer o rastreamento, sim ou não. A maior parte das pessoas vai recomendar que se faça, mas é importante saber que existem efeitos adversos no tratamento de uma doença que possivelmente não é uma doença fatal, que você pode ter e vir a falecer muitos anos depois de outra coisa. Quando a gente recomenda o rastreamento, para a maior parte das pessoas, a gente vai recomendar iniciar a partir de 40 e 50 anos. Tá? Mais para 50 do que para 40. E em alguns grupos específicos de homens, a gente sabe que o risco é maior. E a gente vai recomendar um pouco antes. Então, quais são esses homens que têm mais risco de câncer de próstata? Quem já teve um parente de primeiro grau, então seu pai teve câncer de próstata, um irmão, um tio, né? Um avô. A gente vai recomendar começar ali mais perto de 40. Homens que têm sabidamente uma mutação germinativa que nascem com uma predisposição ao câncer de próstata, e a gente está falando de genes tipo BRCA. BRCA é um gene que na mulher causa câncer de mama com muita frequência, e em homem aumenta um pouquinho o câncer de próstata, mas a gente já recomenda que se faça isso. E homens negros, a gente sabe que negros têm mais câncer de próstata do que não negros. Então a gente vai acabar, para esses 3 grupos, recomendando fazer sempre, e para os outros a gente vai conversar os riscos e benefícios, e possivelmente a pessoa entendendo, a gente vai fazer esse rastreamento. Aí tem alguns riscos e benefícios que valeria compartilhar aqui com o pessoal, só para dar uma visão geral? Sim, então qual é o benefício, que é o mais óbvio, né? É não morrer dessa doença, tá? Então você vai descobrir uma doença precocemente, vai tratar e você vai curar. Sobre o tratamento, ele não é um tratamento isento de efeitos colaterais, né? A gente sabe que o tratamento envolve cirurgia da próstata, retirada da próstata, ou radioterapia da próstata, tá? Com bloqueadores hormonais, a gente vai ver um pouco do tamanho da doença no começo. Esses tratamentos envolvem efeitos colaterais. Em torno de 30% das pessoas, 3 homens em cada 10 que fazem essa cirurgia ou esse tratamento, podem ter impotência sexual e incontinência urinária depois do tratamento. Então, o risco é você tratar uma doença que possivelmente não te levaria a morrer dela, se fosse uma doença que você ficar muitos anos parado, e tem um efeito colateral desse, que é para a vida, né? E o benefício seria curar uma doença que poderia ser fatal mais para frente. A gente não tem ainda um exame perfeito que nos diga quem é quem. Quem é a pessoa que precisa tratar urgentemente e quem é a pessoa que pode esperar um pouco, ou de repente talvez nem precise tratar. A gente tem algumas dicas da prática clínica, alguma coisa da dosagem de PSA, o tempo com que ele cresce, algumas características do tumor que a gente olha no microscópio, mas não é uma coisa perfeita ainda, tá? Então, acaba que a gente tem que jogar um pouco com o que cada pessoa entende daquilo, o que ela acha melhor para a vida dela, né? Isso que a gente chama de decisão compartilhada. Não é uma decisão que eu vou jogar no teu colo, você decide o que você quer da sua vida e o problema é teu, mas é uma decisão que eu vou te fornecer dados para que a gente junto aqui pense o que você acha melhor da tua vida. Ótimo. E eu ia fazer uma pergunta agora sobre o exame de PSA, né? Ia perguntar se ele detecta câncer
precocemente. E até veio uma pergunta aqui da Fundação Ilumina, e aí vou até convidar o pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode colocar aqui. Aí colocaram aqui, ó, o rastreio populacional foi interrompido, né? Quando indicar o PSA e toque aí no consultório? Então, eu não sei se tinha um JO aqui, mas enfim. Sim. Tá, o que é o PSA antes de mais nada? PSA significa antígeno prostático específico, né, em inglês, né? Prostate Specific Antigen. Ele é uma substância que não é produzida pelo câncer de próstata, ele é produzida pela próstata. Tá? Então, todo mundo que for lá usar o PSA, todos os homens, vão ter um nível de PSA, tá? Porque você tem próstata. À medida que você vai ficando mais velho, é natural que a tua próstata aumente de tamanho. O envelhecimento da próstata é como se fosse a ruga, né? Um cabelo branco. A próstata cresce. E o PSA acompanha esse crescimento, então ele vai aumentando ao longo da vida, né? A dificuldade que a gente tem no momento inicial de rastreamento é saber se aquele PSA é por conta do envelhecimento, simplesmente porque a tua próstata cresceu, ou se pode indicar uma presença de um câncer, tá? Então, tem várias manobras que a gente pode usar, tipo dosagens seriadas de PSA, que a gente vê a velocidade de crescimento, a quantidade de PSA em relação ao peso estimado da próstata, que a gente faz por ultrassom. Então, tem várias maneiras da gente estimar essa coisa do PSA. Mas é importante saber que não é uma coisa perfeita, né? Ele é um marcador de próstata e não de câncer de próstata, que é muito, muito importante isso. Visto que essas coisas de rastreamento, o rastreamento de câncer de próstata é questionável, dessa coisa de reduzir mortalidade de maneira significativa, fica muito difícil a gente estabelecer uma política de saúde pública. Falar assim, agora todo mundo faz. Então é complicado se você não tem um benefício populacional grande, oferecer um exame que é custoso, que tem um desfecho depois que pode ser uma cirurgia e pode causar efeito deletério para a população como um todo. Essa lógica de rastreamento populacional é um pouco diferente da coisa do sujeito, né, do eu mesmo, né? Você tem que pensar como assim, tá, eu sou o prefeito aqui dessa cidade ou o governador desse estado. Se eu fizer esse exame em todo mundo, eu vou causar mais malefício ou benefício para essas pessoas todas, né? Eu acho que pra gente falar assim, pô, mas em mim eu quero fazer porque você descobriu, eu curei. Tá bom, eu concordo com isso. Mas se eu sou o governador aqui e falo assim, porra, eu vou deixar 70 pessoas impotentes nessa cidadezinha e talvez cure um e 70 pessoas vão ficar com uma sequela para a vida. Será que isso é benéfico para a população como um todo? É uma discussão difícil, né? Então, e esses dados são constantemente revistos e acaba que as recomendações ficam todas meio abertas. Você não vai ver nenhuma sociedade hoje, até onde eu me lembre de ter visto os guias, ninguém recomenda para fazer. Isso é muito importante deixar claro. Assim, não tem nenhum lugar do mundo que fala assim, ó, todo homem tem que fazer PSA e toque retal. Mas ninguém fala, ninguém tem que fazer. Tá? Então, assim, fica essa coisa meio aberta. Tem alguns países até que são mais taxativos. Né? Na França, eles falam, não, se quiser fazer, faça, mas não é com toque retal. É só com PSA. Existe uma série de discussões a respeito disso. Então, como a gente não tem uma recomendação universal para todo mundo, né, como tem para a mulher, é importante que a gente converse esse tipo de coisa. Tá? Então, no consultório, a gente vai ter que conversar homem a homem. Ó, que você está na idade agora de 40, 50 anos, se a gente for começar um rastreamento de câncer de próstata, é agora a idade para começar, os riscos e benefícios são esses, a gente vai pensar. Tá? Então, tem muito preconceito no negócio do toque retal, né? Ninguém quer fazer o toque retal e tal. Tem até estratégias que não usam toque retal. Por exemplo, países como a França não faz toque, né? Aqui no Brasil, a maior parte dos urologistas recomenda que se faça. É um pouco de como as pessoas estão lendo os dados em cada tipo de país. Né? Então, é uma questão meio em aberto, né? Isso gera um pouco de ansiedade, esse negócio de você ter que conversar um a um. Mas o dado é esse, né? Então a gente tem que conviver com ele. Essa é uma questão importante. Você falou do preconceito, aqui a Cláudia Mello também falou o preconceito ainda é grande demais, muitos homens evitam fazer o exame. E em linha com isso, né, o que você acha que os homens precisam saber sobre o câncer de próstata? Quais são os pontos importantes aí que você acredita que a gente deva reforçar para os homens terem um conhecimento mais profundo? Olha, eu acho que é importante a gente primeiro conhecer a nossa história familiar. Você tem que conhecer se algum parente próximo teu teve alguma doença. Não só câncer de próstata. Seu pai teve pressão alta, diabetes, problemas de colesterol, câncer. A gente conhecendo a nossa história familiar, só o que aconteceu com os nossos parentes próximos, a gente já consegue ter uma ideia mais ou menos da herança que a gente está carregando. Né? Então, se você tem vamos explorar assim, seu pai teve câncer de próstata, teu avô. Então é importante a gente conhecer a história familiar. Essa é a primeira coisa. Segunda, é importante a gente conhecer
que é uma doença potencialmente grave, em alguns casos, e é uma doença que, na maior parte dos casos, ela vai ser de evolução muito lenta. A gente tem que pensar qual é o custo-benefício disso, de rastrear esse tipo de doença. Tá? Lendo os dados e lendo meu histórico familiar, eu já entendi que, para mim, é benéfico. Tá? Porque eu tenho histórico na família, enfim. Tem uma série de dados outros que corroboram com essa coisa de que eu vou ter que fazer. Agora, se eu não tiver histórico na minha família, eu faria? Não, eu pensaria 2 vezes. Tenho histórico na família, posso ter uma questão de repente, de impotência ou continência urinária. Depende um pouco de cada um, isso, tá? Mas é importante a gente saber que o risco de ter impotência e incontinência, parece que assim, vai fazer cirurgia e vai ficar. Não, é menor o risco, tá? Mas é importante a gente saber disso. Outra coisa que é importante a gente saber é que demora muito tempo. Se você tiver câncer de próstata, na maior parte das vezes demora muito tempo para você ver a falecer dessa doença. Então, pessoas mais velhas talvez não precisem fazer rastreamento. Se você chegou a 70 e muitos anos, 80 anos, possivelmente se você diagnosticar ali um câncer de próstata, você vai morrer com isso, mas você não vai morrer disso. Então, tem uma coisa que é muito estranho da gente pensar enquanto ser humano, assim, não, eu vou chegar a um fim de vida em algum momento e talvez não precise rastrear agora. É uma coisa estranha de a gente pensar, né? Mas que passa um pouco por essas decisões, a gente compreender a nossa finitude, os nossos anseios, nossos medos. Então, tem que explorar um pouco isso com os dados que a gente tem da literatura médica. Se mudar alguma coisa ao longo do caminho, tipo, temos um PSA mais específico, temos um exame mais preciso, aí essa conversa toda vai ser refeita. Mas com os testes que a gente tem hoje, acaba que a gente vai ter que conversar esse tipo de coisa baseado um pouco nos dados e um pouco na compreensão da pessoa sobre aquilo. Eu até, visto que países... qual é o problema do rastreamento? Vamos ser muito claros, assim. Ninguém quer fazer toque retal. É isso que os brasileiros não querem fazer, tá? E tem países que não fazem isso. Então, se o problema do cara é assim, eu quero fazer rastreamento, mas não quero fazer toque retal, tipo PSA, sabe? Já é suficiente, sabe? Se o problema for esse, a gente consegue resolver. Não é que o rastreamento fica ruim se não for feito com PSA. Tem gente, tem urologistas, tem oncologistas que tratam mais uro, que falam, não, tem que ser feito sempre com PSA. A gente tem dados conflitantes. Então, se a pessoa fala assim, eu quero fazer, mas eu não vou fazer por causa disso, aí a gente faz com PSA só. Agora não, eu compreendo, estou a fim de fazer com completo, a gente faz também. Tá? Tem que entender um pouco quem é cada pessoa. Tá, mas em geral a questão do toque retal é o principal, né? Mas a questão isso, de é óbvio. preconceito é isso, né? É óbvio que é isso, né? A gente tem muita resistência enquanto país latino, né? A fazer esse tipo de exame, né? Não é médico como outro qualquer. Mas a gente sabe que existe essa barreira, né? É óbvio que a gente sabe que existe isso. Tem que conseguir contorná-la, né? Mas realmente essa é uma alternativa, como você está colocando. Entendi. E a gente estava falando no começo sobre os hábitos, né? E álcool, fumo, drogas, esses seriam os principais vilões, e dentro de álcool ou fumo, você poderia colocar qual dos dois tem um peso maior aí nessa questão? Então, cigarro certamente é a substância que isoladamente mais mata seres humanos no planeta. Tá? Então, se pega uma coisa que mata seres humanos e tira do planeta, é cigarro. Tá? Causa pelo menos 20% das mortes por câncer, doença cardiovascular, infarto, derrame, perda da função renal, perda de membro futuro, uma série de coisas. Cigarro é a pior coisa que tem. Posto isso, ele tem um impacto grande em câncer de próstata. Nessa doença especificamente não tem impacto tão grande. Tá? Ele tem mais impacto, a gente sabe bem, em pulmão, né, e boca, onde passa fumaça, né? Mas também tem impacto em várias outras doenças. Rim é bastante impactante, 1/3 dos casos é cigarro, porque a toxina é filtrada pelo rim, né? Então danifica o rim, e bexiga também, que é onde concentra a calorina com as toxinas. Mas ele aumenta um pouquinho o risco de câncer de quase tudo. Intestino, pâncreas, colo uterino e tal. Próstata não tem muito, tá? Mas, independente disso, é o pior hábito. Disparado é cigarro. Tá? Hábitos alimentares. Quais são os hábitos alimentares que a gente sabe que são bons? Alimentos integrais, naturais, frutas, verduras, legumes, proteína preferencialmente branca. Não está proibido o álcool, mas a gente tem que ter um consumo moderado. E a gente tem que evitar alimentos defumados e processados. Os hábitos alimentares estão bastante relacionados com câncer de próstata. Então, aquela pessoa que come gordura de origem animal em excesso, alimentos defumados, alimentos processados, isso tem um impacto significativo em câncer de próstata.
Outra coisa é obesidade. A obesidade tem um impacto também bastante importante no desenvolvimento de câncer de próstata junto com o sedentarismo. Então, esses hábitos que são hábitos bons para a vida, né? É curioso quando a gente vai estudando essas coisas de hábitos alimentares e exercício, a gente vê que é bom para tudo, né? Não tem assim, um exercício que é bom para coração, não é bom para isso. Não, quando é bom para tudo. Então, reduz todos os tipos de doenças que a gente pode ter. Quando a gente fala essas coisas, também dá um pouco de estresse que tá, quanto que eu como de cada coisa? Não tem uma receita mágica, né? Não é um remédio que tem dose, né? Então, é o hábito, é comer desta maneira. A gente sempre orienta quem tem muita dúvida a respeito disso. Tá, acho que tá comendo estranho. Ou não está exatamente como gostaria. De consultar com um nutricionista, né? Então, o nutricionista é muito importante para pelo menos orientar, ó, come dessa maneira, nessas quantidades. Mas é o hábito, né? O hábito mais do que a substância específica que você está comendo. Tá, e dos alimentos prejudiciais, então, principalmente os processados, né? Que você comentou. O que a gente sabe com certeza, a gente sempre fica procurando o que faz bem e o que faz mal, né? Então a gente sabe que o mais importante é o hábito como um todo. Mas a gente segue nessa busca. E aí, o que a gente definiu muito claramente que são alimentos que não são alimentos muito bons, são efetivamente alimentos processados e defumados, em particular carne processada e defumada, e não é por conta da carne em si, mas o processo de defumação e obviamente, embutir e tal, cria algumas substâncias, em particular nitrosamina e hidrocarbonetos heterocíclicos, que são cancerígenos, essas duas substâncias. É importante a gente saber disso e tentar moderar o consumo, sim, mas também não é proibido de todo esse tipo de alimentação. Tá? A gente vai, quando vê o documentário do Netflix, parece que é horrível, né? Que é assim, tem um documentário uma vez que é assim, o menino ia comendo um cachorro-quente, assim, sabe, com a salsicha, aí cortava e aparecia um charuto, como se estivesse fumando um charuto. Obviamente não tem o mesmo peso, né? A gente tem até estimado isso, né? De cada 10 mil pessoas que fumam, 2 mil vão ter câncer. E de cada 10 mil pessoas que têm hábito de comer defumado, são 40 que vão ter câncer a mais, tá? Então, só comparar. Cigarro 2 mil e a alimentação 40. Se eu puder tirar 40, eu prefiro também. Mas é só um alerta para você não fazer desse um hábito, né? Não come bacon no café da manhã e almoça cachorro-quente e janta churrasco, sabe? Deixa o churrasco no final de semana, cachorro-quente um aqui, outro ali, tá? Só para não virar esse... Não tem que ter na tua geladeira todo dia, sabe? Aqui em casa, na minha infância sempre tinha presunto em casa, né? Aqui não tem mais. Então, de vez em quando, come e tal, mas não é uma coisa que a gente tem como rotina de comprar. Tá? Deixa isso para mais para comida de festa, assim. Ótimo. Perguntaram aqui qual o documentário, esse que você citou agora. Você lembra o nome? Eu nem me lembro. Foi minha esposa que quis que eu visse. Eu só vi até metade, foi me irritando, tá? Eu parei no caminho. Mas todos eles são meio assim, tem essa trama meio, né? Teoria de conspiração, queiros farmacêuticos, queiros dos alimentos e tal. Esse negócio, ele fazia um negócio que era assim, ó, ele pegava um manual de alimentação de qualquer coisa, e aí era uma coisa meio antiga, sabe? Aí tinha lá um bacon, assim, sabe? No meio do manual. Tipo, aí ele ligava para a associação e falava assim, eu tô vendo aqui na página 15 que tem um bacon, o que você pode me explicar? Eu falava, não, eu sou só telefonista, não tem nada a ver com isso. Tá vendo, os caras, sabe? Fica crianças se negaram a dar informação. Não estão falando nada. Aí vai conversar com o cara da Diabetes Association e o cara, obviamente, tem patrocínio de indústria alimentícia, porque as pessoas produzem suplementos que são importantes para alguns tipos de paciente, né? Eu mesmo trato câncer, então tem uma série de vezes que eu tenho que usar suplementação de proteína, e eu converso com os caras que produzem, né? Eventualmente os caras patrocinam uma reunião científica, né? Então, está sendo pago para enganar a população. Tem essas coisas malucas que cansam um pouco, né? Mas vende o documentário, viu? Porque... Eu não sei, eu posso procurar, viu? Mas eu assisti também, eu também não lembro o nome, mas eu também assisti, porque eu lembro dessa cena assim, cara, você falando. A primeira cena do filme é esse, assim, com o cachorro quente e um cigarro. Me deu uma irritação aquilo, instantânea, eu falei, gente, não é isso, tá errado isso, tá? Enfim. Mas é o que é, mas o bom é que você está desmistificando também alguns pontos, né? E óbvio, a gente tem que saber também que na vida é uma questão de equilíbrio, né? Às vezes, se você vai muito a ferro e fogo o tempo todo, né, com tudo, muito difícil você vai conseguir seguir, né? Não, exato, assim, quando eu vou falar com os pacientes esse tipo de coisa, eu falo, qual é a melhor dieta? A melhor dieta é o que você faz. Qual é o melhor exercício? É o que você faz.
Se você não consegue fazer, não adianta falar assim, ó, só adianta se você correr a maratona. Ninguém consegue correr a maratona, sabe? Então, qual a melhor dieta? É que você aguenta fazer e que você está sendo acompanhado. Obviamente tem diretrizes, né? Ó, tenta fazer dessa maneira e tal, né? Mas ficar falando assim, agora você que teve sempre maus hábitos. Eu falo com os pacientes, ó, tem que fazer exercício. Ah, mas eu tô muito cansado. Eu falei, não tô falando pra você ir na academia levantar peso. Dá uma caminhada 3 vezes por semana, depois a gente vai tentando subir, depois, sabe? Então, é importante E só ter criando o hábito, né? ter esse horizonte. Ó, é pra cá que você vai, mas não precisa chegar, tipo, a partir de amanhã eu sou uma pessoa que eu vou comer só alface e viver de luz. Não dá, né? Então, É verdade. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Bom, só já que a gente está falando dos hábitos, né? Tem algumas perguntas que estão vindo aqui, mas estão mais abrangentes. Eu vou focar no Novembro Azul, tá? Então tá. vai ser uma questão geral de perguntas e respostas para o Dr. Felipe Hades. Aqui o Borges, ou a Borges, perguntou se o índice glicêmico dos legumes sobe quando são cozidos. Enfim, essa foi o máximo que eu consegui ainda puxar aqui para Mas dentro. isso eu não vou saber te responder Tá bom. exatamente, né? Porque isso é coisa de nutricionista. Mas o que é É. índice glicêmico? É assim, é a quantidade a quantidade, o peso daquela coisa em relação a quanto ela sobe a tua glicose, né? Então a gente, hoje, os nutricionistas têm que falar assim, você tem que usar coisas comer alimentos preferencialmente de baixo índice glicêmico. O que significa isso? Que eles sobem lentamente o açúcar do seu sangue para dar tempo de você ter saciedade e não dar picos de insulina, assim, né? E então tem essa coisa da batata doce, né, que tem baixo índice glicêmico, e aí o açúcar de cozinha é um açúcar com alto índice glicêmico, que é para meio que tentar evitar alimentações baseadas nisso, né? Só não tem que demonizar essas coisas, tá? Fala assim, não pode botar um açúcar no cafezinho. Não, pode, né? O cafezinho pode. Não pode ficar comendo brigadeiro na frente da televisão todo dia, né? Mas o açúcar no cafezinho pode, né? Não é isso que vai te causar obesidade, nada do tipo. Mas eu acho que ontem eu até tive uma conversa com o pessoal da nutrição. Eu faço as coisas genéricas, depois a pessoa entra na dose. Seria melhor depois conversar com o nutricionista para ver exatamente quais são os alimentos mais adequados e explicar exatamente essa coisa do índice de glicêmico. Mas é basicamente quão rápido que você absorve de açúcar de acordo com a quantidade de comida que você come. Né? Ótimo. Tá. Então, focando aqui no Novembro Azul, um ponto importante, já está se encaminhando aqui para o nosso final, né? E, enfim, a campanha do Novembro Azul, eu não sei exatamente em que ano ela começou, não sei se você saberia dizer, mas o ponto principal que eu queria perguntar era se você vê ao longo dos anos, ou nesses últimos anos, se vem mudando ali essas práticas de se cuidar mais, né? Se você acha que os homens estão se preocupando mais com a saúde, estão procurando mais tratamento médico, estão mudando seus hábitos, como você enxerga isso aí ao longo dos últimos anos? Tá. Essa coisa quando começou também não vou saber dizer exatamente, mas não é uma coisa muito antiga não, é recente, viu? Porque o Outubro Rosa, que foi o primeiro, é da década de 90, ali, final de 80, começo de 90, então a gente vê, tem menos de 30 anos, né, essa campanha. A gente vê um pouco da coisa da desmistificação disso, ou pelo menos ficar mais na mídia. Mas tá aquém, sabe? Eu acho que ainda falta a gente percorrer um certo caminho, né? Porque ou é aquela questão de o cara que é super preocupado vai fazer tudo, ou o cara que não quer nem saber, e se eu tiver que morrer disso, eu vou morrer disso. Então, essa coisa de chegar no meio termo, de vamos conversar para ver o que funciona para a tua vida, e isso ainda não está lá. E essa própria transformação vamos aproveitar ver tua pressão, ver teu colesterol, ver como é que estão outras coisas, né? Porque o homem ainda morre mais de doença cardiovascular, né? Ainda a maior causa de morte do homem é a doença do coração, né? E cerebral. Então, uma oportunidade para o homem fazer todos esses exames. Então, tem mudado ao longo do tempo essa pegada do Novembro Azul. Mas ainda está um pouco aquém, né? A mulher é muito mais sensível aos tópicos relativos à saúde do que o homem. E o que a gente tem visto até no ambiente profissional é que acho que a área de saúde está ficando uma área muito mais feminina, né? Era uma área que o homem era médico e o resto da equipe inteira era mulher, né? Hoje está ficando mais mulher, inclusive entre os médicos, né? A gente está vendo mais médicas hoje. Eu acho que é pelo interesse da mulher, por algum motivo, em área de saúde. Então ela já se interessa mais por esse tópico, né? Eu faço muita live, 80% do meu público é mulher, tá? Então já é uma coisa meio natural. Tem que sensibilizar, assim, os homens, né? E eu digo até, assim, um pouco, faço a minha culpa aqui também.
eventualmente eu atraso um pouco meus exames, né? Então, e eu que sou médico, sabe? Então a gente tem que sensibilizar um pouco as pessoas sobre a importância de prevenção, né? Prevenção é uma coisa... Quando você não está sentindo nada, parece que é um trabalho, né? Mas dá muito mais trabalho você depois ter que correr atrás de uma doença, né? Então é importante prevenir. E o Novembro Azul pode ser uma oportunidade não só para a gente falar sobre próstata, mas para falar sobre diversas outras coisas que podem ser impactantes na saúde do homem, né? Agora vou enxergar com outro significado aí o lacinho azul, vou pensar na saúde do homem em geral também, né? Deixar de ficar focado só no câncer de próstata. A Fundação Ilumina comentou aqui, falou que foi em 2009 que surgiu, então realmente é bem recente, né? Se foi recente. Bom, agora a gente está se encaminhando para o final mesmo da nossa live. A gente faz as lives de 30 minutos aqui no nosso Saber Infinito. Você quer deixar algum recado final para quem está nos assistindo? Eu acho que é importante a gente sempre conversar sobre tópicos de saúde, não tem que ter medo de conversar as coisas. Buscar informações é extremamente relevante. A pessoa que tá informada sobre o que está acontecendo, os riscos, os benefícios, as doenças que podem acontecer, ela consegue tomar decisões autônomas sobre o que ela quer da vida dela, né? Então, se a gente não souber o que está acontecendo com a gente, o que pode acontecer, a gente não tem como tomar conta do nosso futuro, né? A gente só consegue tomar decisões autônomas a respeito do que a gente quer, exercer realmente nosso direito, ou nossa vontade, se a gente conhece o corpo e conhece o que pode acontecer e quais são as chances de doença adoecer, como eu posso reduzir. Então, buscar informações é extremamente importante para que você faça decisões mais acertadas a respeito da sua saúde, né? Então, só deixar essa mensagem de que informem-se, sabe? Essas iniciativas como a gente está tendo aqui agora são super importantes, porque você tem um público mais diverso, né? Tipo, o meu público que já vai na minha live é meio viciado nessa coisa, as pessoas já têm interesse, né? Na área de saúde. Mas quando a gente faz uma live tipo essa num outro ambiente, você atinge mais pessoas que talvez não tinham nem se ligado de que elas têm que exercer mais autonomamente as decisões sobre a saúde dela. Então, é legal que a gente continue fazendo isso. Então, só para completar, então, para um agradecimento a esse espaço para a gente poder conversar sobre isso. Ótimo, o pessoal tá agradecendo bastante, parabenizando, tá? A Adriana Brasil lá da Fundação Ilumina agradeceu, falou que foi excelente. Conheço pessoalmente. Adriana, ótimo. A Adriana, diretora da casa, também agradeceu bastante sua participação. Legal, Adriana. Tá. Bom, então, e vários outros, não vou ler todos aqui, mas o pessoal parabenizou bastante. Então, eu queria agradecer, dizer para todo mundo que esse conteúdo aqui ele vai ser disponibilizado aqui no IGTV, vai para o YouTube, vai para todos os nossos canais e até no formato de podcast também, que a gente chama de Saber Infinito. Tá? E queria mais uma vez agradecer, foi um papo muito instrutivo, eu com certeza aprendi bastante e vou compartilhar aqui também com a minha rede. Tá? Muito obrigado. Legal, obrigado, Bina. Obrigado de novo pela oportunidade. Valeu, um abraço.